Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje, na primeira leitura, ouvindo sobre o profeta Isaías, e dentro deste tempo tão bonito que é o Advento, um tempo para a gente preparar o nosso coração, toda a nossa interioridade para receber este Cristo que vem, Isaías vai nos falar ali na primeira leitura que o desejo de Deus é de fato formar um povo santo. Olha que coisa bonita que o profeta diz. E realmente nós esperamos quem? O Messias, o Cristo ungido do Pai. E o Cristo é aquele que traz o Espírito Santo. É Jesus quem traz para nós esse Espírito Santo que nos cura, nos salva, nos liberta. Veja, quando nós estudamos as pessoas da Trindade, qual que é a missão do Espírito Santo? É nos santificar. Por isso que Isaías na primeira leitura está dizendo, olha, o Senhor quer purificar o seu povo. E realmente ali quando nós vemos a passagem bíblica, depois no primeiro dia da semana quando Jesus aparece ressuscitado, o que ele vai dizer para os discípulos? Ele vai dizer, o pecado daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Por que Jesus, logo após a sua ressurreição, disse isso para os seus discípulos? Porque ele, voltando para o Pai através ali da sua ascensão, veio sobre nós o Espírito Santo, como a gente vê em Atos 2, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles, tirou todo o medo que estava sobre o coração deles e fizeram com que eles se tornassem homens que realmente transbordaram ali dos dons e carismas do Espírito Santo. Então esse Cristo que vem, esse Cristo que está para chegar, o que ele quer fazer conosco? Ele quer nos libertar de todo o medo, de toda a opressão. A carta aos Gálatas no capítulo 5, versículo 1 nos fala sobre isso. Veja, Jesus foi aquele que vindo nos libertou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A pior coisa na vida de um ser humano é ele estar preso em alguma situação. Quantos de nós às vezes estamos presos a situações do passado, não é assim? Estamos lá remoendo coisas que já passaram-se anos e anos e nós estamos presos no nosso passado. Qual que é o desejo de Deus? É de nos libertar. O Cristo vem para nos libertar, porque somente com o coração livre a gente pode acolher as coisas que Ele nos oferece. Por isso que tanto na Quaresma quanto no Advento, na Quaresma nós nos preparamos para a Páscoa do Senhor, no Advento nós nos preparamos para o Natal do Senhor. São tempos propícios para a gente buscar a conversão, para a gente fazer uma boa confissão, para que a gente possa fazer penitência, jejum, para prepararmos o nosso coração para receber esse Messias, esse Cristo que vem para nos curar. E uma coisa muito linda hoje no Evangelho é que nós vemos a história desse centurião. Por que nos chama a atenção? Olha ali o detalhe, ele era romano. O centurião ele era romano, ele não era um judeu, ele não sabia sobre a vinda do Messias, mas ele em alguma ocasião vai ouvir dizer que Jesus está curando, está libertando as pessoas, que Jesus é uma pessoa especial. Veja, aqueles para quem Jesus veio não o receberam, criticaram, duvidaram que ele era o Messias, mas o Evangelho coloca hoje esse homem que é um romano, que não tinha ligação nenhuma com as escrituras do Antigo Testamento, com a Torá, mas esse homem ouve falar de Jesus, e no coração dele ele sente impulsionado a ir até Jesus e pedir a sua intervenção por alguém que lhe era muito importante, que era um seu empregado. E vai dizer, quando ele chega até Jesus, ele pede ali, Jesus olha o coração daquele homem, como vai dizer ali no final do Evangelho, eu nunca vi em Israel um homem de tanta fé, porque ele acreditou. E Jesus vai dizer para ele, pode ir, o seu servo já está curado. Veja isso que nós como cristãos devemos desenvolver a cada dia, uma experiência com Cristo. E essa experiência é a mesma experiência do centurião, de nós crermos na palavra. Jesus é a palavra do Pai. Veja, quem enviou Jesus nessa missão de nos salvar, de nos libertar, foi o Pai. Jesus abraçou com amor esta missão para vir até nós. E nós, será que nós acolhemos
esse presente tão grande que o Pai nos deu, que é o seu Filho, para nos libertar? Por isso que Paulo vai dizer ali nas suas cartas: veja, nós não éramos dignos, nós não éramos merecedores, mas no momento que nós menos merecíamos, o Pai nos amou por meio do seu Filho. E Jesus não mede as consequências para nos salvar. Como vai dizer João 13:1, né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, Ele os amou ao extremo. Deus não coloca um pouquinho de amor em nós, Deus coloca o seu tudo. Quando Deus ele age na nossa história, na nossa vida, Ele não faz pouca coisa. Ele vem com a sua totalidade de amor, Ele vem com a plenitude do Espírito Santo sobre nós, para nos restituir, para nos transformar. E a pergunta que eu faço é: será que nós abrimos o nosso coração nesta mesma imensidão com a qual Deus nos ama? Será que a gente de fato prepara bem o nosso coração para a gente receber esse Cristo que vem? Em cada Natal celebrado, nós estamos ali de fato fazendo uma anamnese, aquele momento único que o Senhor enviou o seu Filho para transformar a face da terra. Por isso a gente precisa se abrir muito a essa graça de Deus. Deus está nos oferecendo o novo, é que eu dizia agora há pouco. Às vezes a gente insiste tanto em ficar no nosso passado. Veja, busque a confissão. Tem alguma coisa que está te prendendo lá atrás, na sua história, que te impede de ser feliz? Busque a confissão. Busque um sacerdote, vai se confessar, vai deixando de lado tudo aquilo que até hoje te amedronta e que te impede de prosseguir. Quantas pessoas que às vezes desenvolvem doenças psicossomáticas, justamente por isso, estão presas a situações lá atrás, essas situações os angustiam e vai descarregando ali no nosso corpo tantas coisas negativas, nos fazendo mal. Enquanto a espiritualidade, quando nós nos abrimos ao agir de Deus, ao poder de Deus, nós vemos justamente uma ação contrária. A graça de Deus vai tomando conta de nós, a gente vai ficando livre, nós vamos nos tornando cada vez mais amadurecidos na graça, porque é isso que Deus faz, Ele nos amadurece, Ele faz a gente olhar para os nossos erros, para os nossos pecados confessados, e dali Ele tira um bem maior. Ele diz: olha como que você pode seguir adiante, olha quanta coisa você pode ser, não é assim? Foi o que aconteceu quando Jesus, por exemplo, chamou Pedro. Pedro era o filho do trovão, mas Jesus acredita nele, e Pedro também acredita em Jesus. Mesmo Pedro tendo negado Jesus 3 vezes, quando Jesus aparece para ele ressuscitado, vai dizer: você me ama, Pedro? E ao final das 3 respostas, ele vai dizer: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Veja, Pedro deixou-se envolver por essa graça de Deus. Por isso que se tornou um grande homem, um grande evangelizador, um grande apóstolo. E Deus também quer fazer isso conosco. Vai fechando os seus olhos nesse momento. Vai pedindo o Espírito Santo sobre a sua vida. Vai pedindo que o Senhor possa vir em teu auxílio nessa noite. Vai dizendo para o Senhor: tu sabes tudo de mim. Tu sabes tudo aquilo que eu vivi, que eu passei, as coisas que me impedem de prosseguir. Mas nessa noite, Senhor, eu quero tomar uma decisão. Eu quero me deixar guiar pelo Teu Espírito Santo. Eu quero ser um homem novo. Eu quero deixar que a Tua graça possa me fazer renascer. Eu quero, Senhor Jesus, a partir de hoje, ser um discípulo missionário. Quero ser testemunha do Teu reino no mundo. Por isso vai pedindo o Espírito Santo. Se você hoje está aqui no Santuário da Vida, ou você nos assiste pela TV, e você está pensando numa pessoa, agora reze por ela. Quando nós rezamos por uma pessoa que nós amamos, a graça de Deus vai até ela. A graça de Deus é capaz de transformá-la, porque Deus pode chegar onde nós não podemos. Por isso vai rezando por essa pessoa, e vamos pedir o Espírito Santo nesse momento cantando. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, vai pedindo o Espírito Santo. Espírito, enche. Espírito,
enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar nessa noite. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém.